Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui à apresentação do nosso trabalho. O tema do nosso trabalho é a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. E os componentes do nosso trabalho sou eu, Fernando Diniz, e a Camila Vasconcelos. Então, pessoal, a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, vai nos mostrar a relação entre força e aceleração. Então, sempre que existir aceleração, existe uma aplicação de força sobre um objeto, né? E a aceleração é uma grandeza que define a variação da velocidade e ela nos mostra também, né, em função do tempo, de quanto em quanto o valor da velocidade vai aumentando ou de quanto em quanto o valor dessa velocidade vai diminuindo. Então, resumindo, assim, sempre que existir aceleração, vai existir uma força sendo aplicada sobre o objeto. Não existe uma lei de Newton mais importante que a outra. Ela só é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, porque em diversos aspectos ela pode ser aplicada, né? E uma curiosidade também, né? Porque é a única lei de Newton que apresenta uma equação, né? Uma fórmula matemática. E o que essa fórmula vai nos dizer? Que a força resultante que atua sobre um objeto é igual ao produto da massa do objeto pela sua aceleração. Então, a gente olhando para a fórmula, né, podemos ver que só existe força se tiver aceleração. Falamos força resultante porque se existir mais de uma força atuando sobre o objeto, nós devemos determinar, né, a força resultante, que é aquela que sozinha, né, faz a função de todas as forças que estão atuando sobre o objeto. E as unidades de medida dessas grandezas, dessa fórmula, são as seguintes. A força resultante vai ser dada em newtons, que de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, é em newtons em homenagem ao próprio Isaac Newton, né? A massa vai ser calculada sempre em quilogramas e a aceleração vai ser sempre representada em metros por segundo ao quadrado. Boa noite, pessoal. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a segunda lei de Newton, né, como o Fernando disse, porém a aplicação na engenharia de produção. O primeiro tópico é a análise de forças e movimentos. Na engenharia de produção, muitas das vezes é necessário analisar o comportamento mecânico, né, de sistemas como máquinas, equipamentos e estruturas. E na segunda lei fornece um framework, né, que é fundamental para entender as forças aplicadas e afetam o movimento desses sistemas, permitindo a previsão e otimização do desempenho. Como eu coloquei um exemplo, a análise SWOT. Sobre o projeto de otimização de processos, ao projetar processos de produção, né, sistemas industriais, é crucial considerar as forças envolvidas e como elas influenciam. A segunda lei de Newton auxilia os engenheiros, né, a otimizar e entender o desempenho desses processos, minimizando os desperdícios e aumentando a eficiência. Dando continuidade, né, que os outros tópicos são sobre o controle de qualidade e manutenção, então a compreensão das forças que atuam sobre os componentes de máquinas e equipamentos é essencial para garantir a sua durabilidade, envolvendo também a confiabilidade do produto, o tempo de manutenção, né, como auxiliar na identificação de pontos de falha, né, e na implementação de estratégias para manutenção preventiva, para ver se vai dar falha ao longo do tempo, qual a falha, e isso ajuda bastante essa lei, né? Desenvolvimento de novas tecnologias na engenharia de produção, constantemente surgem novas tecnologias e inovações, né? Que existem uma compreensão nas bases fundamentais das leis de física. É uma base sólida, né? A segunda lei, para o desenvolvimento de novos produtos, processos e sistemas. E por fim, né, envolvendo aí a segurança no ambiente de trabalho. Não somente, né, não vai fazer uma análise de risco, né, sobre os riscos daquele ambiente, envolve também a ergonomia, todo aquele pertence ali a parte física e de bem-estar do colaborador. Ao projetar e operar sistemas industriais, é essencial garantir a segurança dos trabalhadores, né? Essa ali é aplicada uma análise de riscos, identificação de medidas de segurança que são adequadas para a prevenção de acidentes relacionados à força excessiva, queda, colisão e outras situações perigosas.